Fala galera, hoje iniciamos mais um IFCast para atualizar e capacitar você que quer se manter informado das modificações do mundo atual. Hoje nós estamos com vários convidados especiais, entre eles a gente tem a Nicole, o Juan, o João Luiz, o Luiz Henrique, o João Vitor e o Gugel. Todos eles são estudantes do Instituto Federal do Norte, o IFRN, e hoje eles estão aqui presentes em nosso convite para a gente debater um pouquinho e informar vocês em relação à globalização envolvendo o mundo contemporâneo. Um tema que ele é sempre atual e extremamente importante. Bem, para a gente iniciar, é necessário a gente entender um pouquinho do que se trata essa globalização, que na realidade é um processo histórico que promove a maior conexão entre os povos, seja entre a cultura ou entre a economia. E para a gente entender um pouquinho melhor, aprofundar melhor em relação a esse conteúdo do que se trata a globalização, eu vou estar chamando a Nicole para ela estar detalhando melhor esse assunto para vocês. Olá, Thaís. Olá, galera. Olá, ouvintes do IFCast. Bem, a globalização é realmente um processo histórico e ele vem desde o período das grandes navegações, lá no século XVI. Esse foi exatamente o momento em que as trocas comerciais se ampliaram para as outras nações, com expansão econômica, política e cultural a nível assim, mundial. No último século, o processo de globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial, que promoveu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação, tornando a distância e as fronteiras geográficas cada vez menores. Isso contribuiu diretamente para o aumento das trocas comerciais entre os países, diminuindo, inclusive, a velocidade em que essas trocas acontecem. Ou seja, com a globalização, as coisas que ocorrem em um lugar do mundo influenciam cada vez mais o que acontece em outras partes do mundo. Quanto mais intensa e abrangente for a globalização, mais integrado será o mundo, mais contato teremos com as pessoas, produtos e ideias vindos de outras partes do planeta. Olá, galera, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, o motivo pelo qual ocorreu um grande impulsionamento foi o desenvolvimento das redes geográficas sendo caracterizado por redes materiais e redes imateriais. A rede materiais é característica pelo transporte de pessoas. Um exemplo dessas redes materiais são as redes de transporte. E já as redes imateriais é característico pela comunicação, ou seja, são as redes que não podemos ver, muito menos tocá-las. Por exemplo, o sinal de TV ou até mesmo o sinal de rede Wi-Fi. Uma coisa que a gente pode notar sobre o que o Hugo já falou é que com a evolução dessas redes, nós podemos nos conectar de diversas formas com pessoas do outro lado do mundo de uma maneira muito simples, por meio da internet e até mesmo da troca de informações totalmente rápido, como meio de televisão e meios de transporte. Mas eu acredito que isso se deu por um fator histórico muito grande. Não foi da noite É, para o dia que aconteceu. é mesmo, tipo, as grandes navegações foram o primeiro passo do processo de globalização, né? Porque antes os continentes ficavam isolados, com pouco ou nenhum contato, até que a cobiça dos europeus por dominar a rota do comércio do Mediterrâneo e acessar as especiarias orientais que eles gostavam, como a pimenta e a canela, junto da vontade de conquistar novas terras para obter matéria-prima e metais preciosos, levou a Europa numa busca por rotas alternativas para a Ásia. Só que, acidentalmente, eles acabaram por descobrir, entre aspas, e colonizar as Américas. E foi nesse momento que a conexão entre os continentes começou. Mas não foi um processo exatamente rápido. Outro momento histórico que a gente pode citar aconteceu 400 anos depois, praticamente, que foi após a Segunda Guerra Mundial, como a gente tinha já acesso à eletricidade, nós também desenvolvemos muitas tecnologias durante a guerra, devido às forças que precisávamos ter para defender cada país. E com isso, a gente teve início a apresentação ao mundo da internet e da computação. E isso caracterizou a terceira
Revolução Industrial. Isso, por uma explicação mais básica, é que logo após ao fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma disputa tecnológica entre os dois principais países que representavam a engenharia bélica do mundo. No caso, seriam a Rússia e os Estados Unidos, que protagonizaram a famosa corrida espacial para ver qual país conseguia enviar o homem à Lua primeiro. E, supostamente, depois dessa perda da União Soviética, que em 1991, junto com o fim da Guerra Fria, a União Soviética, que hoje é a Rússia, caiu e se dividiu em vários outros países, contribuindo para esse monopólio enorme que os Estados Unidos veio desenvolvendo desde essa época e que até hoje mantém, só que não com tanta facilidade, porque outras superpotências tecnológicas vêm se desenvolvendo, como o Japão, a Alemanha e a China, que são um dos principais exportadores de matérias tecnológicas da atualidade. Como com todo esse avanço tecnológico, a gente entra em uma era digital, né? Que vem se consolidando por mais de uma década, com seus computadores, smartphones e a internet, né? Que em seu início eram artigos de luxo, mas que hoje são componentes fundamentais no dia a dia da maioria das pessoas. Graças ao crescimento dessas tecnologias, passamos hoje pela era da informação, ou também pode ser chamada como a indústria 4.0. O caminho da indústria na história é bem antigo. A primeira revolução veio com a máquina a vapor, com a chegada da energia elétrica, ocorreu a segunda revolução. Na terceira, inicia-se esse aprimoramento tecnológico, né? E hoje, na quarta revolução, há uma grande integração de informações para automatizar as mais variadas funções. Como a gente pode ver, cada era teve seu recurso primordial, como o carvão e a eletricidade. Porém, hoje em dia, né, esse objeto é um pouco menos tangível. O conhecimento é a mercadoria de maior valor na quarta revolução industrial. Nós sabemos disso, pois ele permite aproveitar melhor os recursos disponíveis e produzir com mais qualidade em menos tempo. Junto com a informação, também vem o aprendizado das inteligências artificiais. Graças ao grande acervo de ferramentas e dados como o Big Data ou a nuvem, as máquinas elas já podem encontrar novos padrões de atuação, fazer testes e se tornarem mais inteligentes, e no futuro bem próximo, autossuficientes até. Com todo esse avanço, né, todo esse avanço tecnológico que é demonstrado nesse período, levantamos várias questões, como cada vez menos há diferença entre humano e máquina. Isso não é só uma questão filosófica sobre o que nos torna especiais, mas também um problema prático. As primeiras revoluções já prejudicaram grande parte da população mundial quando os operários foram substituídos pelas máquinas. Mas não quer dizer que a tecnologia seja um problema, mas que apenas ela deve ser bem analisada. Também temos o equilíbrio no consumo de recursos, onde a informação, todos nós sabemos que ela não ocupa espaço físico, mas os servidores para processá-la, os chips para armazená-la e cabos para transmiti-la, né, ocupam bastante. Esses materiais são fundamentais na quarta revolução industrial, mas o uso desenfreado desses recursos podem acarretar em diversos problemas de sustentabilidade. Bom, gente, só para a gente finalizar rapidão aqui, só um ponto que a gente precisa relevar, como nem tudo é perfeito, também existem os pontos negativos de todos os fatores que os meninos trouxeram aí, que são as consequências. Dentre a principal consequência que a gente pode estar citando aqui é em relação à tendência da padronização cultural. Ou seja, vai ocorrer um aumento na igualdade. Um exemplo que a gente pode ter é um cara lá da China que eles não tinham costume de comer carne e por ter uma influência de massa e ter acesso a essas informações, hoje em dia virou um costume de lá. Mas
Só fechando isso, era só para a gente também apresentar esses pontos negativos. Bom, gente, finalizando, primeiramente eu quero agradecer pela participação dos nossos convidados, mais que especiais, por estar trazendo um pouquinho de conhecimento, juntando e tentando passar da melhor forma possível para vocês. E é isso. A gente fica muito feliz em estar contribuindo com o conhecimento e atualizando todos vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Tchau, galera!